1 Samuel capítulo 7, verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. E servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, meus irmãos, verso de número 12, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar, pedir a bênção e a direção de Deus. Senhor, te louvamos pela tua palavra, mais uma vez lida e será exposta. Prepara o nosso coração, Senhor, sonda a nossa alma, e que a tua mensagem, o teu recado, a tua palavra, Senhor, revigorante, exortadora, contritadora, Senhor, transformadora, possa operar em nós essa noite mais uma vez. Perdoa-nos, ó Pai, tem misericórdia de nós, misericórdia do mensageiro, que é um vaso de barro nas tuas mãos, para que toda a honra e toda a glória seja dada tão somente a ti, Senhor. Graças por tudo, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, texto muito conhecido, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nome de igreja, Congregação Ebenezer, nossa congregação mais jovem aqui do nosso presbitério. Muitos templos recebem esse nome, refere-se à vitória, um tempo de transformação, de bênçãos que Deus derramou ali na vida do povo, e realmente é um texto que precisa ser lido, meditado, refletido. Só que dificilmente a gente lê o capítulo 7 dentro do contexto do capítulo 4 para frente. Para a gente entender o capítulo 7, você tem que voltar umas páginas. Às vezes, para a gente entender uma vitória na vida de alguém, e na nossa própria vida, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo,
e descobrir aonde nós fomos derrotados. As lições da derrota, que muitas vezes nós experimentamos na nossa vida, dos nossos fracassos, quando nós apanhamos, sofremos, é ali que a vitória se constrói. É ali que Deus nos prepara para uma futura vitória. E quando nós focamos tão somente a vitória do capítulo 7, sem aprender, né, e muitas vezes até deixando de lado as derrotas dos capítulos anteriores, nós não vamos entender o mover, a história, o agir de Deus no povo no passado e muito menos na nossa vida hoje. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo nós estamos apanhando. Estamos apanhando. Alguém tem dúvida disso? Sobrevivendo, graças a Deus, temos muito para agradecer, temos que cantar Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas nós estamos vivendo uma época que a nação está apanhando, o povo de Deus está levando, né, perdendo muitas batalhas. Em meio a tudo isso nós estamos vivenciando no dia a dia, no momento da nossa história. Vamos voltar um pouquinho? Vai lá no capítulo 4, você vai entender o que eu quero dizer. Antes dessa vitória do capítulo 7, você começa aqui no capítulo 4, uma coisa muito interessante. O povo sai no mesmo lugar. Olha só, capítulo 4, verso de número 1. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Aonde foi o local? Ebenezer. Vê o verso de número 2, a continuação da leitura. Aqui no capítulo 4, verso de número 2. Dispuseram, deixa eu deixar aberto aqui, né? 4, 2. Dispuseram os filisteus em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado em campo aberto. Cerca de 4.000 homens perderam. Um pouquinho para frente, você vai ter uma situação com a arca. Agora eles tomam a arca, colocam a arca, verso 5 em diante. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, ressoou a terra, e foram para a batalha de novo. Vai lá um pouquinho para frente, verso de número 9 em diante. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Mais uma vez os filisteus pelejam contra Israel. Pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos agora 30.000 homens de pé. A arca é tomada, mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Segunda derrota, agora 30.000 homens, a arca é tomada, os filhos de Eli morrem, e no verso seguinte você vai ter o registro agora da morte do próprio Eli. Primeira derrota, segunda derrota, Eli morre, a arca é tomada. Uma derrota atrás da outra. Uma derrota atrás da outra. A arca é levada pelos filisteus, e como era comum naquela época, ela é colocada no templo do deus dos filisteus, Dagon, como uma forma de subjugar o Deus de Israel. Ali acontece uma coisa até bem curiosa. Os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram de Ebenezer até Asdote. E eles colocaram então a arca de Deus na casa de Dagon, junto a este, lá do ladinho. Venceram Israel, tomaram o símbolo que representava a presença de Deus, o próprio Deus, né? Presença do próprio Deus, levam para a terra dos filisteus, colocam dentro do templo, do lado do Deus Dagon. Só que aí começa a ter uma série de problemas. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon,
com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. No outro dia, verso 4, levantando-se de madrugada, capítulo 5, verso 4 agora. No dia seguinte pela manhã, eis que Dagom caído de bruço de novo, diante da arca do Senhor. Não ficava em pé. E agora a cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. E dele ficara apenas o tronco. E eles então começaram a ficar com medo desse negócio, dessa arca. E a gente continua lendo o capítulo 5, ninguém sabe o que fazer com essa arca, por onde essa arca passa é problema, até que essa arca vai ser levada para Bet-Semes, e se você ver, no capítulo de número 7, vai ter tumores, pragas, tudo. Quem pega essa arca, que representava a presença de Deus, tem problema. No capítulo 7 diz que essa arca ficou sob os cuidados de Eleazar por 20 anos. Vamos entender o porquê disso. Tudo começa lá no capítulo 4, Ebenezer. Depois, no capítulo 7, Samuel novamente coloca aquela pedra, e ali ele consagra a Deus, e diz Ebenezer, novamente ele faz uma alusão àquelas derrotas do passado, e traz lições preciosas para o povo. Meus queridos, como eu disse, a gente tem que voltar para trás um pouquinho, e aprender com as nossas derrotas. É ali que estão as grandes lições. É ali que Deus está nos forjando, nos moldando para as vitórias futuras. É ali que Deus trabalhou na nossa vida, a gente não percebeu. Primeira batalha, 4.000 homens. Segunda batalha, 30.000 homens. Perdem Eli. A própria arca é tomada. Eles viveram tempos difíceis, em que foi um aprendizado duro. Lições da vida que Deus permite, os tombos, as quedas, os fracassos, as derrotas, fazem parte da nossa história. E não tem sentido nenhum as vitórias sem a gente olhar para as derrotas e aprender com elas e tirar lições delas. Eu não sei a sua experiência pessoal, mas se você olhar as suas vitórias, geralmente, ela vem de uma sequência de pancadas na vida, de aprendizado, de quebrantamento, de crescimento, de transformação e de preparo para a vitória, muitas vezes. Uma das grandes lições que a gente aprende aqui, com essa história da arca, para cá e para lá, é o seguinte, gente. Ter o símbolo das coisas de Deus, ou estar envolvido com as coisas de Deus, mas não estar totalmente entregue para Deus, é problema. A arca, junto com o povo de Deus, mas sem eles estarem totalmente envolvidos com as coisas de Deus, era problema. A arca, lá na mão dos filisteus, tendo o símbolo de Deus, da presença de Deus, mas eles não estavam acertados, alinhados com Deus, é problema. Onde essa arca passou era problema. Nós vemos que o povo apanhava com a arca, e perderam a arca, e nada ia para frente. A arca é tomada, levada pelos filisteus, e é problema. Por onde passa essa arca, traz problema, de tal forma que chega a dar tumores no povo, ninguém sabia o que fazer, eles não sabiam o que, a Bíblia, então vieram os mensageiros, congregaram os príncipes, a gente vê lá no capítulo número 5, eles dizem assim no verso número 1, devolva a arca do Deus de Israel, manda de volta isso aqui, porque a representação, a própria religiosidade, sem a essência, só dá problema, gente. O próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre isso, por várias vezes. A palavra de Deus várias vezes fala, honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. É a representação simbólica, sem a essência, sempre deu problema, no Antigo e no Novo Testamento. Só que aí no capítulo 7 vai ter uma diferença. Você vê que é uma preparação. Falei, gente, nós vamos fazer agora a coisa certa. 20 anos se passaram. Ebenezer ficou marcado na história desse povo. Perderam o território, perderam a arca, perderam 34.000 homens.
Um número expressivo, pais de família, homens e mulheres, homens naquela época que perderam a sua vida, mulheres que perderam seus maridos, filhos que perderam seus pais. E agora, 20 anos depois, eles estão na mesma situação, é o mesmo inimigo, a arca está de novo com eles, só que há uma diferença. Se você vê do verso 2 em diante, quando Samuel reúne o povo, ele diz uma palavrinha muito importante, ele diz assim, olha, se é de todo o vosso coração que vocês estão se voltando ao Senhor, o negócio vai mudar agora, é tempo de voltar para Deus. Pode estar com a arca, pode estar com as melhores ferramentas, pode estar com instrumento, pode estar com tudo, a questão é de todo o coração, está voltando para Deus de todo o coração, não importa o que aconteceu, não importa as derrotas, não importa o tempo que se passou, 20 anos, de novo, o mesmo inimigo, os filisteus vão se levantar de novo. É interessante essa palavra que Samuel coloca, olha, é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor? É isso mesmo? É isso que vocês querem? Vão voltar a buscar Deus de todo o coração? Mas é isso que ele está colocando. Então, vamos fazer a coisa certa. Primeira coisa, ele coloca lá, tirai dentre vós os deuses estranhos e o Astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Meus irmãos, 20 anos se passaram, muita coisa errada entrou, muita coisa precisa ser tirada do coração, ídolos do coração, uma varredura precisaria ser feita, uma preparação para estar na presença de Deus, para começar uma batalha nova, um novo na história do povo de Deus. E a primeira palavra é, então tira dentre vós os deuses estranhos. E ele continua, agora você vai servir a ele, mas a ele só. É uma exclusividade, é colocar Deus em primeiro lugar. É isso que Samuel está chamando o povo lá. Vocês querem fazer? Vamos lá então, vamos buscar Deus, é de todo o coração. Então tira os deuses, vamos servir a ele, somente a ele, que aí sim, ele continua dizendo, ele vai vos livrar da mão dos filisteus. Então o verso 4 diz que os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os Astarotes, e serviram só, essa exclusividade, Deus em primeiro lugar, Deus se tornando importante de fato, literalmente, na vida daquele povo. E aí então, Samuel diz, congregai todos o Israel. Aí você tem a ideia de reunir o povo, é um trabalho horizontal, primeiro é feito um trabalho vertical, nosso coração diante de Deus, é uma varredura é feita, um limpa, né? Um limpar da alma. Agora, há um aspecto horizontal, quando você fala de congregar, colocar no mesmo lugar, é uma forma de tratar as questões horizontais, porque tem também, tem as rugas horizontais, às vezes dentro de casa, às vezes dentro da igreja, às vezes dentro da família, essas rugas precisam ser tratadas, não adianta a gente se acertar com Deus, se não se acertar com a esposa, com o filho, com o marido, com as pessoas que estão horizontalmente. Quando você tem a ideia de congregar, colocar tudo junto, agregar. E ali, meus irmãos, ele fala assim, ó, e orarei por vós ao Senhor. E eles se congregaram. E tem uma atitude muito interessante, simbolizada com o derramar de água. E ele fala assim, e pegaram então, tiraram água, verso de número 6, capítulo 7, e derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia. Meus irmãos, houve um tratamento vertical, houve um tratamento horizontal, e houve um derramar. Esse derramar é muito importante. É quando nós derramamos o coração na presença de Deus, é quando nós derramamos a alma na presença de Deus, é quando nós lançamos diante dele tudo aquilo que está lá dentro. É necessário um derramar perante Deus, um reconhecer, um limpar da alma, um confessar uns aos outros, que a Bíblia muitas vezes fala, confessai as vossas faltas uns aos outros, está falando das faltas horizontais, né, os nossos erros, nossas falhas. E aí, meu querido, Deus trabalha, Deus cura a alma, Deus limpa, Samuel julga os filhos de Israel, ele orienta, ele traz ali aquela palavra firme, anima o povo, prepara, tá, agora pode vir, gente. Aí o inimigo vem. Quando o inimigo fica sabendo, verso 7,
os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. De novo, gente. Estamos nós aqui pela terceira vez. 4.000 na primeira, 30.000 na segunda agora. Os filisteus se levantam. Velho inimigo, 20 anos depois. Estão de novo no mesmo local, onde eles apanharam várias vezes. O medo volta, a insegurança bate, o problema está lá diante deles, o desafio está diante deles de novo. Mas os filhos de Israel dizem a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus, mais uma vez. Interessante que a palavra de Deus nos fala então, que Samuel toma um cordeiro, que ainda mamava, o sacrifica em holocausto, clama, e o finalzinho do verso 9 diz assim: e o Senhor lhe respondeu. E o Senhor lhe respondeu. Mas há uma diferença enorme, gente, desse povo de Israel aqui do capítulo 7, para o povo de Israel do capítulo 4. Aqui eles fizeram a coisa certa. O Senhor falou: é de todo o coração mesmo? Então vamos fazer a coisa certa? Vamos limpar o coração? Vamos resolver a nossa situação com Deus? Vamos resolver horizontalmente os problemas? Vamos derramar na presença de Deus? Sacrificaram. E Deus responde. Deus se fez presente. Deus agiu. A Bíblia diz que enquanto ele oferecia os holocaustos, os filisteus já chegaram à peleja. E aí, gente, acontece aquela coisa linda. É quando a gente deixa de batalhar, porque Deus batalha por nós. A Bíblia diz que Israel apanhou dos filisteus uma vez, Israel apanhou dos filisteus segunda vez. E se não fizesse a coisa certa, provavelmente ia apanhar a terceira. Mas agora o problema não era mais com Israel. Agora o problema foi entregue. Houve um tratamento vertical horizontal, as rugas foram curadas, houve um derramar do coração, houve uma intercessão, uma confissão: Senhor, tem misericórdia de nós. Houve um clamor, por ele falou: clama por nós. Agora a coisa mudou, agora o negócio é com Deus. Com a gente, às vezes pode, mas com Deus ninguém pode. As vitórias nossas, a gente tem que perceber esse detalhezinho. Gente, muitas vezes a gente apanha, porque a gente está fazendo nós, por nós, do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Agora não, o negócio está na mão de Deus. A Bíblia diz então que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor respondeu. E enquanto eles ofereciam o holocausto, a Bíblia diz que o Senhor trovejou, com grande estampido. Agora o negócio está com Deus. É quando a gente entrega. A vitória não vem das nossas mãos. A vitória vem das mãos de Deus. Agora eles estão aprendendo o negócio. E o texto continua, é interessante de continuar lendo. E o Senhor trovejou. Está mostrando aqui que não é que os israelitas venceram. Eles entregaram para Deus. Falaram: Senhor, já apanhamos muito esse povo aí, a gente não pode com eles, mas Deus pode. É quando o problema, a gente reconhece: não dá, está além da gente, não estou aguentando. Então entrega para Deus. A Bíblia diz que o Senhor trovejou, e ainda diz com grande estampido, e ele aterrou de tal modo, que eles foram derrotados diante dos filhos de Israel. Percebe? Não houve participação dos filhos de Israel? Houve, verso seguinte. Então os homens de Israel perseguiram os filisteus e o derrotaram. Mas depois que a lambada de Deus já veio, aí é fácil. Vai por trás, Deus vai na frente. A ideia é essa, gente. Às vezes a gente enfrenta alguns problemas de peito aberto, e apanha. Não coloque em oração o problema familiar, não coloque em oração o problema lá no trabalho, e não é colocar de qualquer jeito, não. Houve todo um trabalho ali de Samuel, um sacrificar, um derramar, entende? Houve uma obra de Deus ali no coração, no povo, preparou o povo para a batalha, para vencer. Depois que houve esse preparo, depois que houve o derramar, aí Deus fez a obra.
E quando Deus faz, Ele faz bem feito, gente. A Bíblia diz que eles já foram derrotados de Israel. Israel foi lá, pegou o refúgio, né? O que sobrou agora é com a gente. Então eles saíram de Mispa, os homens de Israel, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Aí sim a gente entende o verso 12. Percebe? A gente precisa voltar lá. Capítulo 4, vem caminhando. Apanha, 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 aprende. Agora ganha. Lê só o verso 12, gente, fora do contexto. Aí é fácil. É fácil. Aí essa pregação água de açúcar que a gente vê aí. Você vem para Deus, que Deus vai dar vitória. Vitória é certa. Vamos devagar. A vitória vem, gente. Mas ela não vem depois de aprendizado, de sacrifício, de crescimento. Deus não dá a vitória assim. É luta, gente. O povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, eles vencem, mas eles vencem no meio de luta, gente. Vence com sacrifício, vence com aprendizado, vence depois de muita derrota, de quebrantamento, de crescimento, de derramar diante de Deus, de colocar a vida diante de Deus, falar: Senhor, não estou aguentando. Vence depois de clamar. Vence, gente, quando a gente entrega realmente. Depois de tentar, não dá mais, chega. Então agora vamos entregar para Deus. Aí sim, Samuel, verso 12, toma uma pedra, justamente naquele lugar aonde eles começaram a apanhar, em Ebenezer, consagra aquela pedra, e o verso 12 nós lemos, chamou Ebenezer, para eles lembrarem, não é por acaso que a gente voltou no capítulo 4, até aqui nos ajudou o Senhor. Aí sim, gente, aí faz sentido. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero que você faça uma análise na sua vida. Se você está apanhando, é hora de crescer, de aprender. Deus está ensinando, gente. Ele poderia dar uma vitória assim para o povo? Podia, lá no capítulo 4. Chegar já, derrotava, acabou. Derrotava os filisteus. Que graça tem? Que ensinamento tem? Que mudança tem? Não vale nada, gente. Derrota, vitória, sem sacrifício, sem suor, sem aprendizado, não é nem valorizada, gente. Não é nem saboreada. Agora sim, gente, capítulo 7, verso 12, faz sentido para a gente. Quando eles dizem assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora eles estão entendendo, é Ebenezer, gente. Ebenezer para eles era derrota, era fracasso, era frustração, era tudo dar errado. E às vezes marca a gente, não marca. Tem derrota que deixa cicatriz na gente. Tem coisa que quase traumatiza a gente. Só de ouvir falar, embrulha o estômago da gente. Tem lugares, pessoas e situações que a gente não quer nem citar mais na nossa vida. De tanto que a gente apanhou. De tão traumático que foi a nossa história. Deixa eu te falar, é nisso que Deus constrói a tua vitória. Aquilo que te marcou, que te machucou, que dói até hoje. Fala, Ebenezer, para aquele povo, 20 anos depois. Quando eles ouviram falar que os filisteus estavam, eles tremeram na base, de novo, gente, de novo. Pronto. Mais uma. Foram 4 mil, a segunda 30 mil. E agora, quantos vão ser? O medão bateu. Aí Samuel dá um nome de Ebenezer não à toa, gente. Além do próprio significado, né, da pedra, Eben. Ali eles colocam aquele lugar, Deus ajudando, Deus operando, até aqui nos ajudou o Senhor, mas há toda uma ligação ali, que às vezes até geográfica mesmo, é físico o negócio, é aquilo que te marcou, aquilo que te machucou, é ali que Deus está fazendo a obra. Quanto maior for a cicatriz, quanto maior for a dor, maior vai ser o aprendizado e maior a vitória que Deus nos dá, naquela hora que Deus já preparou. Não sei como, nem quando vai ser. É ali que Deus tem algo para nos ensinar. E a gente pode dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pensa no seu coração, o que te dá medo.
pensa no seu coração o que te desanima. Estou cansado já, pastor, disso. Não sei mais para onde ir. Já tentei de tudo. Às vezes é lá dentro da sua casa. Às vezes é no casamento. Às vezes é no filho. Às vezes é lá no trabalho. Não sei. Às vezes é até a sua vida espiritual. Gente, quase 2 anos, porta fechada. Muita gente esfriou. Muita gente desanimou na vida espiritual. Agora que nós estamos à caça, né? Vamos ver quem é que... Mas ao mesmo tempo, está havendo um despertamento. Os acontecimentos recentes no mundo vão marcar a humanidade como nunca. E muita gente está se voltando. E se é o momento de voltar, de vir para a casa de Deus, voltar-se para Deus, é o momento de ler 1 Samuel capítulo 7. É momento de ouvir essa palavra de Samuel. É de todo o coração que está voltando para Deus? Ótimo. Deus tem história aí para fazer. Deus tem coisa para fazer. É de todo o coração que está voltando para Deus? Então vamos pôr a casa em ordem. Vamos fazer a coisa certa. É o tempo de voltar sim, é tempo de avivamento que nós estamos vivendo, gente. Sempre após grandes tragédias você vai ter avivamento. Sempre após paulada, derrota, apanhamos, aprendemos e crescemos. O avivamento vem às vezes individual, o avivamento vem às vezes coletivo. Mais do que a lambada que a gente levou, gente, pelo amor de Deus. Eu nem sei mais, 600, 700 mil chegamos. Todo mundo aqui enterrou alguém conhecido. Às vezes muito perto, às vezes muito próximo. Se você está aqui, já disse e repito, você é sobrevivente, do Covid-19. Que começou em 2019 o negócio, por isso chama Covid-19. Entrou em 2020, atravessou o ano inteiro. Nós já estamos indo para outubro. E estamos com máscara no rosto, gente. Ainda tem gente internada. A pandemia está quase acabando, não acabou ainda. Quando acabar a pandemia, vira endemia. É quando o número se torna tão pequeno, mas nunca mais sai de perto da gente, esse negócio. Como outras gripes, H1N1 e muitas outras que tem por aí. E sempre vai ter alguém se tratando, um foco aqui, outro ali. Né? Vacina, renovando, 3ª dose. Ano que vem de novo. É endemia, gente. Foi uma lambada, gente. Doeu, machucou. Fez a gente parar e repensar muita coisa. Muita coisa, gente. Fez muita gente descer da roda viva e falar assim, o que vale a pena? Onde eu estava gastando meu tempo, meus recursos? Fez muita gente se trancar em casa e olhar para a família e descobrir quão longe estávamos uns dos outros. Às vezes fisicamente perto, mas emocionalmente longe. Quanta coisa Deus vai ensinar, gente. Quanto aprendizado, quanto crescimento. É tempo, como diz aqui no capítulo 7, verso de número 3. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Então vamos pôr a casa em ordem. Para Deus fazer a obra. E obra completa. Feche seus olhos. Coloca diante de Deus a tua vida. Fala, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me no caminho do Senhor. Sonda o meu coração. Isso é individual, gente. Samuel colocou o negócio no individual. É de todo o vosso coração. É, cada um, gente, sondando o próprio coração. Eu sei do meu, você sabe do seu. Enquanto o louvor vem à frente, a gente ora e coloca diante de Deus a nossa vida. Senhor, Tu nos sondas e nos conhece. Nosso assentar e o nosso levantar. Deus, nós estamos nos voltando. O povo está voltando aos poucos para a Tua casa. Depois, ó Deus, de luta, Senhor, de muita luta, ó Pai. De muita provação, Senhor. De derrotas que muitos tiveram, Senhor.
Muitos tiveram sua vida ceifada nessa pandemia. Muitos tiveram seus negócios, ó Deus, abalados, alguns quebrados, ó Deus. Emocionalmente, ó Pai, materialmente e até fisicamente, nós sofremos, ó Deus. Desde 2019, quando essa pandemia começou a se alastrar pelo mundo, ó Pai. E varreu uma boa parte da humanidade. Ao mesmo tempo, ó Pai querido, que a gente lê lá em Apocalipse e vê soberanamente os fatos e as profecias se cumprindo, existe um aspecto pessoal. Sabemos que o Senhor está no controle da história, isso não é inegável, Senhor. Mas mesmo assim dói, machuca. Precisamos também de uma palavra de fortalecimento, de ânimo, em meio a tantas lutas, Senhor. E aqui essa noite, ó Pai, nós vimos que mesmo grandes derrotas do passado, elas têm algo a nos ensinar. E pode ser, ó Deus, que ela esteja nos preparando para vitórias no futuro, ou no presente. Em nome de Jesus agora, Senhor. Se tem alguém aqui, ó Deus, com a cicatriz dolorida, na alma, no coração, que essa cicatriz, ó Pai, assim como Ebenezer, filisteus, eram nomes que aterrorizavam o povo no passado, mas se tornaram agora símbolo, ó Deus, do teu cuidado, da tua providência, da força que temos no Senhor, da ajuda que temos no Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor transforma essa cicatriz, essa dor, ó Pai, em vitória. Põe a tua mão nesta casa, nesta família, neste lar. Transforma, Senhor, este casamento. Transforma esse relacionamento familiar. Ó Deus, às vezes os negócios estão difíceis, ó Deus. Põe a tua mão, dê sabedoria, dê ânimo, dê força. Guia as nossas mãos, Senhor. Abençoe, ó Deus, a obra das nossas mãos, ó Pai. Colocamos tudo que somos, tudo que temos, física, material, emocional, mas principalmente, Senhor, espiritualmente. Dê-nos vitória sobre tudo aquilo que quer nos afastar, nos desanimar, nos derrubar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que oramos e dizemos: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos colocar em pé mais uma vez, louvar a